Esse assunto, irmãos, que nós vamos falar sobre internet, nós vamos estar falando sobre internet aqui, quantos dias necessário. E o legal de ser uma igreja que tem essa formação é que não há uma preocupação de eu fazer um espetáculo, uma pregação espetacular, para todo mundo sair chorando, né? Eu espero que você não saia chorando, eu espero que você saia decidido. Né? Porque muita gente chora, né? Aquela lágrima de crocodilo, né? Então, nós vamos aqui estar tocando em coisas sensíveis. Irmãos, depois que eu fiz esse estudo, eu fiquei a semana passada inteira fazendo esse estudo. Semana passada, aí a pastora pregou, domingo. Para mim foi muito bom, para que eu também tivesse mais tempo para mastigar, para ruminar. E é impressionante que eu percebi, presta atenção, eu percebi, irmãos, só em ter estudado, que eu já mudei algumas coisas. E não foi assim, não fiquei emocionado, não fiquei... Teve aqueles rompantes de arrependimento. Ai, que miserável homem que sou. Não, irmãos. Eu percebi assim no dia a dia, que eu já não fazia mais algumas coisas que assim, moralmente não são erradas, mas estavam ou poderiam me prejudicar a longo prazo. Eu quero que você esteja aberto, irmãos. Eu sei que aqui é uma igreja jovem, todo mundo aqui é absolutamente online, sim ou não? Eu sou um pouco menos, pelo menos em algumas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, eu até hoje não entendi como funciona. Eu acho muito efêmero, mas a gente vai conversando sobre isso. Então, esse é um assunto importante. Nós vamos falar sobre redes sociais. Irmãos, antes de qualquer coisa, não estamos aqui para demonizar nada. Aquilo que é bom nós vamos usar e... Amém. Mas eu quero que você preste atenção em alguns fenômenos que já estão sendo notados por homens de Deus, mulheres de Deus, que estão estudando sobre esse assunto e estão já sentindo nos seus ministérios uma força venenosa. Quando a gente fala de internet, você já imagina, né? Pornografia e tal. Não, irmãos, isso aí é óbvio, né? Essas coisas aí, não tem nem o que falar. Mas nós vamos em coisas mais sutis. Amém? Quem está disposto? Quem está com o coraçãozinho aberto aí? Amém? Bom, o nome da série é Como Nos Libertarmos da Internet. Não no sentido de pararmos de acessar a internet, porque é impossível agora. Até para trabalhar é necessário, mas como mexer com a internet sem com que ela prejudique a nossa vida espiritual, amém? E hoje, talvez domingo que vem, nós estaremos falando sobre a má alimentação. Nós vamos separar essa palavra em duas partes. Na parte em que eu faço o diagnóstico, eu quero juntamente com vocês, nós fazermos um diagnóstico de como nós temos nos relacionado com a internet. E num segundo momento, nós vamos falar sobre a alimentação. Então hoje vai ser uma palavra mais diagnóstica. Logicamente que só com essa palavra você vai já sentir uma diferença. Você vai começar a falar assim, coisas que você fazia, você fala assim, não vou fazer, não. Você vai perder a vontade, isso é muito doido. E eu creio, irmão, se eu não crescesse, eu não seria pregador, né? Eu creio na força da palavra, eu creio no poder da palavra. Eu creio que a palavra tem poder para mudar nossos hábitos. Quantos aqui eram, não quero que você levante a mão, que você vai ficar com vergonha. Quantos aqui eram ladrão, que roubava, que puxava a carga, né? Parava caminhão na rua para roubar. Meu. Quantos aqui eram adultos, quantos aqui eram de prostituição, quantos aqui eram adictos, drogados, quantos aqui tinham problemas de identidade sexual, quantos, e pelo poder da palavra, foram sendo transformados. Então, agora, é muito importante que você se deixe tratar. Deixa o Pai. Fala para o teu irmão assim, deixa o Espírito Santo tratar você. Deixa o Pai tratar. Então, nós vamos estar falando da má alimentação das nossas almas.
Eu quero que você entenda o seguinte: toda vez que você acessa um filme, acessa um vídeo, que você lê um livro, qualquer tipo de mídia, assiste televisão, qualquer tipo de informação, você está se conectando com a alma. Presta atenção no que eu estou falando. Você está se conectando com a alma do autor daquele trabalho, daquele trabalho. Por exemplo, o camarada escreveu um livro. Então você começa a ler o livro, você está conectado. Porque o que é uma obra artística? O que é uma obra literária? O que é uma obra cinematográfica? A pessoa ela está colocando a alma dela para fora. Ela está expressando a alma, o que está por dentro dela. Mesmo que ela está fingindo, algumas verdades ela está passando. É aquilo que ela acredita, ou que ela acha importante passar. Então, quando você se conecta com a alma de alguém, você passa a compartilhar a alma dessa pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que quando a gente prega a palavra, você se conecta com Jesus, com a alma de Jesus, com Ele. E aí você passa a agir e pensar como Ele. Por isso que é importantíssimo. Depois que nós vamos falar da dieta, né? E é baseado... Quem já ouviu falar na pirâmide alimentar aqui? Quem já fez regime sabe o que eu estou falando. Que tem a base, né? A base lá, verduras, frutas, tal, proteína, tal, proteína, carboidrato. Aí depois vem, aí até o último lá é o doce, né? Na pontinha é o que... Só que a gente inverte, coloca doce embaixo. Então nós vamos falar de alimentação nesses dias aqui, amém? Quem está disposto, vamos lá. E hoje o tema é glutonaria dos bytes. Nós vamos falar do excesso, da quantidade de informações que nós absorvemos. E eu quero que você preste atenção no que isso tem causado à tua alma. Então assim, presta atenção. T.S. Eliot disse o seguinte: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Vamos ler dois textos aqui que eu separei, de Mateus e Jeremias. Jesus respondeu, Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito. O que Jesus falou? Em que momento que ele estava fazendo isso? Na hora que ele estava sendo tentado por Satanás, Satanás oferece o mundo, oferece prazer, oferece satisfação, oferece adrenalina, oferece melanina, como que chama do prazer lá, os hormônios do prazer? Dopamina, todas as minas que ele ofereceu. E Jesus chega para Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente. Ah, pastor, não está assim, está assim, palavra que procede da boca de Deus. Então, toda palavra que procede da boca de Deus é uma palavra procedente. O que é uma palavra procedente? Uma palavra verdadeira, uma palavra que tem procedência, uma palavra que tem valor, que vale a pena você dar a sua vida por ela. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, Jesus aqui já está dando a dica do qual tem que ser a nossa base alimentar. Não vamos falar muito sobre isso hoje, mas eu quero que você já tenha uma base de todo o assunto que nós vamos desenvolver. O ser humano, contra Deus, se levantou contra Deus, passou a combatê-lo, se tornou antagônico a Deus por causa da queda. O ser humano lá se rebelou contra Deus. E em toda a história da Bíblia que você vai ver, o povo escolhido por Deus, se levantando contra Deus, se levantando contra Deus, se rebelando contra Deus. E você vai ver Deus perdoando, usando de misericórdia, mas também falando a verdade. E depois de um coração obstinado do povo, vinha o resultado, a colheita do mal que eles faziam. E uma das coisas, irmãos, um dos sinais que um povo está debaixo de maldição, presta atenção no que eu vou falar. Um dos sinais que uma pessoa está debaixo de uma maldição é quando ela perde a noção do que é valoroso para ela se alimentar, em termos de alimento da alma.
E olha o que ele fala aqui em Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis, esses profetas, irmãos, presta atenção que Deus está falando aqui. Esses profetas, eles não estavam profetizando o correto. Eles só falavam coisas que o povo queria ouvir. Eles só falavam coisas agradáveis. Ou seja, eles estavam fazendo uma bolha midiática para que o povo só curtisse. O povo estava numa desgraceira em termos de pecado, idolatria. E ao invés desses profetas falarem que Deus estava falando, o que eles conheciam de Deus, não, eles falavam o que o povo queria ouvir. Tanto é que Jeremias escreve o livro de Jeremias, chega para o rei, dá o livro de Jeremias, esse que a gente tem, foi escrito 2 vezes. Dá para o rei assim, ó rei, está aqui a palavra de Deus, o que o Senhor quer? O que Deus quer para o nosso povo? O rei falou assim, muito obrigado, dá aqui o livro. Oh, muito bom. Virou assim para trás e jogou na lareira. Pôs fogo. Falei assim, por favor, para com esse negócio, para de falar esses negócios, eu quero ouvir os outros profetas. Quero ouvir profeta que fala coisa boa para mim. Né? Lá no centro, falar com a mãe menininha do Capuaba, né? Capuava, né? Quem é do Capuava aí? Não mexe com nós, tá? Eu sou o João Ramalho Capuava. Moro na quebrada, estou na área, rapaziada. Eis que os alimentarei com absinto. Absinto é veneno, tá, irmãos? Coisa amarga e venenosa. E lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então Deus está falando aqui que haveria uma intoxicação por comida, por causa da apostasia do povo. E qual a situação, qual o diagnóstico atual? Então nós vamos falar sobre vários aspectos. Primeiro, irmãos, excesso de informação. Alface é bom? Quem acha que alface é bom aqui? E se você comer uma caixa de alface? Água é bom? E você tomar 50 litros de água em 10 minutos? Você está entendendo? Aqui nós estamos falando de informação ruim, mas vamos falar de informação boa. Mesmo que as informações forem boas, se forem boas, mesmo assim, o excesso pode virar doença. E o que nós estamos vivendo é uma situação de gula, de glutonaria da informação. Se você está aqui agora e você está doidinho para pegar o seu celular para saber se você agora nesse momento está vendo as notícias do seu celular, você está com esse problema, você está querendo saber o que está acontecendo. Isso chama-se gula de informação. E nós vamos falar agora de 5 sintomas, que é essa gula, que é essa fome, que é esse desejo o tempo todo de estar acessando, de estar vendo a notícia, que está o Instagram falando, que o Facebook está falando, que o Twitter está falando, que as notícias estão falando, que os podcasts estão falando, que o pastor fulano está falando. O que isso tem causado em nós, essa quantidade absurda de informação? Primeiro sintoma, ansiedade e nervosismo. Mais do que nunca, irmãos, as pessoas estão procurando psiquiatras. E depois da pandemia, eu tenho visto muita gente dizendo assim, a pandemia supervalorizou os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas. Por quê? Porque na pandemia as pessoas não saíam, não faziam, né? Nós não, a gente continuou normal, mas a maioria das pessoas ficou fazendo parado, tentando
passar o tempo, tentando se distrair, e acabaram se viciando é um estilo de vida, virou um estilo de vida, fica lá. E olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Fala para o teu irmão assim, olha para o teu irmão e fala assim: olha, meu irmão, aponta para ele assim: o exagero em qualquer coisa causa problema para a sua saúde, sabia? Fala assim, olha para o teu irmão e fala assim, faz assim: deslizar, rolar, visualizar, ouvir, ler, copiar, enviar, rolar, deslizar, ouvir, copiar, deslizar, copiar. Ah! Muitas informações, de dia, à tarde, à noite e de madrugada. Pastor, eu estou sentindo uma vontade doida de sair correndo agora por lá. Então você está endemoniado. Pastor, eu não estou gostando dessa palavra. E o dedo assim. Então essa quantidade de informação, irmão, está caindo que nem uma bomba no nosso cérebro. E tem gerado ansiedade, uma coisa que vai acontecer, como vai acontecer. Irmãos, nossos cérebros, eles são surpreendentemente resistentes. Nossos cérebros são como chama aquela palavra de resilientes? Nossos cérebros, irmãos, eles aguentam. Eu já vi pessoas aguentar, por exemplo, espancamento contínuo durante muitos anos. Eu já vi pessoas conviver com gente narcisista, psicopatas. Muitas vezes a pessoa é casada com um psicopata, com uma pessoa narcisista, ou com um sociopata, e aguentar durante muitos anos, sem ficar louco, e quando chegar numa idade de maturidade, fala: não, isso aqui está errado, tal, e conseguir editar, muitas vezes sem ajuda de ninguém, muitas vezes com a ajuda de um irmão, de um servo de Deus, ou de um terapeuta. Então o nosso cérebro é resistente, mas por mais que nossa alma seja resistente, todo mundo tem, toda a alma, todo o cérebro, toda a mente tem um limite. E o que está acontecendo, irmãos, é que nós estamos chegando, já passamos dos limites da quantidade de informações que um ser humano foi criado para receber. Talvez essa tendência que você já está sentindo na tua vida de ter depressão não é problema orgânico, não é problema espiritual em termos de demônios, de opressão demoníaca. Talvez não seja. Mas talvez essa depressão que está vindo sobre a sua vida, nós vamos ver aqui por quê, seja o resultado dessa exposição absurda. Irmãos, falando quimicamente, toda vez que você recebe uma informação, o teu cérebro funciona para decodificar e para resolver. E o que acontece? Nós queimamos glicose. E quando você fica recebendo informação, você queima glicose para entender, glicose para entender, glicose para entender. E aí, na hora de você agir nas coisas mais simples da vida, você não tem ânimo suficiente. Nós estamos gastando o nosso ânimo, gastando a nossa capacidade de fazer, de pensar, por causa dessa quantidade absurda de glicose que nós gastamos só em receber a informação. Aqui eu anotei, chama glicose oxigenada, que é o combustível para a nossa mente. Então, quando falta essa glicose, vem um outro hormônio,
Vem um outro hormônio que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Irmão, estou falando aqui de coisa científica, para você entender como Satanás... Sabe por que Satanás, irmãos, os demônios, eles conhecem a estrutura das coisas, eles sabem trabalhar. Está trabalhando no espiritual. O espiritual, irmãos, para o ser humano, ele aponta para o físico. Ele sabendo que a droga física, lá a maconha, a cocaína, o crack, que é uma coisa física, você dá para ver, tem que comprar para você consumir. Ele sabe que aquelas coisas físicas provocam reações químicas. E sabe que o resultado dessas reações químicas geram problemas emocionais e espirituais. Então ele vai investir, irmãos, no conhecimento que ele tem de ciência. Eu já vi pessoas dizendo que a internet, eu já vi inclusive pessoas que falam de Apocalipse, que o anticristo não seria a besta, não seria um bicho, seria a internet. Porque fala que a besta sairia do mar, e mar na Bíblia significa multidão de pessoas, né? As multidões mundiais, o mar é isso. Então, dessa rede de cérebros mundialmente sairia a besta. São conjecturas, mas é uma coisa muito provável, porque esse ser vai ter controle de tudo. Eu nem vou enveredar nesse assunto, que não... Então, irmão, nós nos sobrecarregamos com uma grande... sobrecarregamos com grandes quantidades de conhecimento desnecessário. Fala para o teu irmão assim. Fala para o teu irmão assim. Quantas coisas desnecessárias você ficou sabendo hoje? Agora, eu quero passar vergonha junto com você aqui. Quantos aqui acessaram hoje aqueles negócios, aqueles vídeos rapidinhos, assim, hoje? Pelo menos uma vez. Irmão. Eu falo irmão, mais um montão de gente, irmão. Quantos aqui acessaram aqueles vídeos nada a ver? Quantos aqui hoje ouviram pelo menos uma informação inútil para a tua vida hoje? Os que não levantaram a mão nem estão ouvindo o que eu estou falando. Então, o primeiro sintoma dessa quantidade de informação. Qual o primeiro sintoma? Que eu falei? Ansiedade, nervosismo ou estresse, né? É mais chique falar estresse. Nervosismo. Segundo sintoma, fala para o teu irmão assim: desorientação e fragmentação. Desorientação e fragmentação. Olha o que estava acontecendo com o povo que tinha se afastado de Deus. Isaías 19:14. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Fala para o teu irmão assim, pergunta assim para o seu irmão: você tem se sentido muitas vezes tonto? Com tanta coisa? Então, fala assim para o teu irmão assim: de vez em quando eu me sinto um tonto. O Senhor derramou no coração deles, esse povo que estava em rebelião, um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Esses dias eu fui trocar a tampa porque quebrou o parafuso, não achei o bendito parafuso, fui tudo quanto é lugar, tive que comprar uma tampa do vaso sanitário por causa que não achava. Acho que é muito antigo. Aí eu estava lá, pano parafuso, tal, lá assim, ajoelhado, né? Aí eu parei assim, falei assim: faz 30 anos que eu não passo essa cena. Os bons, alguns só entenderam, mas tudo bem, deixa. Quem lembra dessa cena com você? Você sendo o personagem principal. Fala para assim: nunca mais. Só para trocar a tampa do vaso. Espírito estonteante. Vamos lá, olha só.
Nessa enxurrada de informações, presta atenção. Nessa enxurrada de informações vem informação de tudo quanto é. Vamos lá. Nessa enxurrada de informações vem informações de tudo quanto é tipo. E tudo junto. Se você abrir agora, não quero que você faça isso, pelo menos agora. Se você abrir agora o seu feed de notícias, de seja lá qual rede social que você gosta, você vai ver um trailer de um filme do lado de um artigo sobre aborto. Depois você vai dar uma rodada e você vai ver a imagem de um amigo que foi para o Pantanal e tirou fotos lindas. Depois, mais um pouco, um vídeo de um assalto em que o assaltado é assassinado. Depois você roda mais um pouco, aparece um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tudo junto. E entrando com tudo. Irmãos, é impossível o cérebro ter tempo para dizer assim, não, peraí, aborto, precisamos lutar, tal, vamos agora, tá. Não dá tempo de raciocinar. Já entra outra informação boa, junto com outra ruim, outra frivolidade. Aí vem uma pregação do pastor César Castelhanos, e logo em seguida, vídeos inúteis do TikTok. E nem outra coisa dá tempo de criar raízes. A única raiz que é criada naquele momento é a raiz da ansiedade, da loucura e do estonteamento. Quem está achando interessante o que eu estou falando aqui? A minha função, irmãos, como pastor, como irmão mais velho aqui nessa casa, mais velho, não tão velho assim. Mas a minha função é o quê? Se aquele irmão falou, vamos parar com isso. Senão vocês estão jogando muito bola, não? É assim, né? Hein, marido? O cara saiu uma vez por semana para jogar bola, bem, agora duas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem uns irmãos que agora nós vamos evangelizar, pastor. Eu falo, quero ver. Quero ver o resultado desse evangelismo aí. Então tudo isso deixa a nossa cabeça girando com espírito, isso é um espírito estonteante do nosso tempo. Nossos corações acabam feridos, porque tem aborto, tem assassinato, junto com um bolo de cenoura, e tudo o nosso coração vai ficando esquisito, feridos, e por fim, o mais terrível, passamos a nos tornar pessoas calejadas. Calejadas. O que é uma pessoa calejada? Ela ouve uma informação absurda para ela normal. Eu nunca me esqueço, eu sempre lembro disso. Quando eu morava no Itaim, minha família tinha um açougue, do lado tinha um boteco. E de madrugada, vira e mexe, morria um lá, briga de um com o outro lá. E numa manhã eu abri o açougue, e do lado tinha um corpo de uma pessoa caída. E não tinha chegado polícia, ninguém chegou. E lá era abandonado mesmo, lado de baixo da linha. Quando deu a hora do boteco abrir, eram umas 9 horas, eles abriram, tirou as mesas para fora, chegou aqueles bêbados frequentadores, sentaram à mesa e começaram a jogar dominó. E o corpo lá do lado. Eu nunca me esqueço dessa cena. Aquela cena, por se repetir, se tornou normal. Com o tempo, irmão, nós vamos ficando com os corações calejados. Eu quero aqui, irmãos, confessar um pecado que eu cometi. Porque assim, irmãos, essa palavra não é só para vocês, é para mim também. E eu quero que você me permita, Célio, contar uma coisa que aconteceu comigo em relação a você. Célio gela quando eu falo as coisas.
Não sei se todos sabem que o presbítero Célio, meu filho espiritual, discípulo da minha equipe, contraiu uma enfermidade na perna. Chama risipela, é uma infecção que dá um machucadinho entre uma bactéria. E aquilo causa uma infecção meio severa, você tem que tomar antibióticos. Eu fiquei sabendo, a presbítera Márcia, falou, pastor, não dá para o Célio vir na reunião, nem no culto, porque ele pisa no chão, parece que tem uma faca enfiando na perna dele. Aí eu falei, vamos orar, tal, nos mobilizamos, começamos a orar, e oramos, e uma bênção. E aí, Célio, ele mandava recado para ele, e aí, Célio, como que você está? Ele, pastor, estou melhorando, mas ainda está inchado, está doendo, tal. Não, estamos orando, tá, vamos, beleza. Aí chegou o congresso, a convenção. Teve um momento que eu fui ministrar, juntamente com outros pastores da equipe, fomos lá participar de um debate lá, no palco, foi uma bênção, conversamos sobre paternidade. Olha só, o assunto que o pastor Laudo Jair chega, paternidade. E, que paternidade, né? O sabichão aqui, paternidade, não sei o quê. Quando eu desço, está o Célio e a Márcia no corredor assim, onde eu estava passando, na hora que eu vejo o Célio, na hora me veio. O Célio. Eu não fui na casa do Célio, não visitei o Célio, não orei pelo Célio, não ungi, não fiz que nem presbítero tem que fazer. Irmãos, eu nunca tive esse tipo de problema. Esse dia morreu um pastor, amigo, lá em Goiás, pandemia total, peguei e falei, pastor Denis, pastor não, falo Denis que é meu genro. Ou alemão, né? Alemão, vamos para Goiânia, vamos lá no enterro, que a nossa irmã está lá, nossa irmã está sozinha, vamos lá, vamos estar junto com ela, vamos chorar junto. Não tem problema, não tem esse problema de me deslocar, Mas, irmãos, vocês estão entendendo? Com a quantidade de informações, de repente eu vi o Célio, me deu um desespero. Aí eu falei, eu não orei. Aí eu quis recuperar o tempo, eu me ajoelhei, coloquei a mão na perna dele, comecei a orar. Mas já estava quase boa já. Aí, orei, saí meio cambaleando, pedi perdão, Célio, me perdoa e tal. Aí quando chegou na segunda-feira na reunião, o Célio falou assim, pastor, para acabar, para me matar, para me arrebentar. Sem querer ele fez isso aí, é Deus usando a boca do Célio. Ele falou assim, pastor, na hora que o senhor colocou a mão na minha perna parou de doer. Fechou a tampa do caixão, né? Falei, Senhor... Mas você fica sabendo de gente que foi assassinada, outro aqui, não sei o que lá, depois vem o bolo de chocolate, depois vem não sei o que, e tudo entra e começa a ficar normal. Quantos de vocês que morreu a mãe, o pai do teu líder, e você não foi no velório? Porque nós não satisfazemos mandando um recado, meus sentimentos. Irmãos, uma pessoa quando morre alguém que ela ama, ela precisa de nós, estarmos juntos com ela, perto com ela. Esse conjunto de informações desconexas corrói a nossa capacidade de distinguir entre aquilo que é trivial e aquilo que é importante. O importante entra no mesmo departamento cerebral daquilo que é trivial. E você não dá atenção para aquilo que é importante e nem para o trivial, porque trivial é trivial, naturalmente a gente já não dá importância, mas é recebido na nossa mente como aquilo que é normal ou trivial. Aquilo que é absolutamente... Irmãos, fala para o teu irmão assim, querido, se o pai ou a mãe do teu líder morrer, fala para o teu irmão assim, você pode estar na NASA, você tem que ir lá, meu. Aconteceu comigo de pessoas que nem já eram meus discípulos, tinham saído, que eu fiquei sabendo que morreu, eu estava lá em Bogotá, deu um desespero, mas não tinha voo, uma loucura. Desespero para você querer ir, você não conseguir, um desespero. Porque eu sei, irmãos, como é importante você estar perto. Quando uma pessoa perde alguém. Você não precisa falar nada, você não precisa... Aliás, tem momento que não tem nada o que se falar.
Mas a gente perdeu a noção daquilo que é grave, daquilo que é... E aí, o pecado, olha só, o pecado é encarado também como coisa normal. Aquela abominação que a gente... Não é assim, você vê assim, fulano saiu de casa, abandonou a esposa, os filhos, tal, Puxa vida, né? Não, irmão, não é puxa vida, isso é uma catástrofe. Isso pode gerar um problema de gerações. Se você está sentado perto de você, menino ou menina, estiver sentado perto de uma jovem solteira, fala assim para essa jovem solteira, fala assim, você sabia que Deus te deu um útero para você se responsabilizar por ele? Pega o útero na mão assim, fala assim, você precisa cuidar do teu útero. Então vê lá o que você vai fazer com o teu útero. Chega para o menino solteiro e fala assim, você sabia, não dá nem para... Escorre, né? Você sabia que Deus te deu responsabilidade para você cuidar da semente que sai do teu corpo? Então cuida, seja responsável por aquilo. Irmãos, as pessoas estão tratando o útero, não está sabendo cuidar nem do útero. Como que é cuidar de uma vida? Numa igreja como essa, que é a igreja de discipulado, se você não cuida do seu útero, ou dos seus fluidos, que tem semente, como você pode cuidar de uma pessoa que tem tudo, que nem filho teu não é, filho de Deus? Mas tudo isso entra na nossa mente como coisa, normal, ficou grávida lá, não resistiu, caiu, pegou, ficou. Não, irmãos, tudo isso é uma catástrofe. Uma pessoa que não cuida do seu útero, uma pessoa que não cuida dos seus fluidos, uma pessoa que não cuida do seu nome, do seu bom nome, ela está fazendo uma abominação. E eu vejo os pastores agora tratando o pecado com... Agora tem doutrina surgindo aí de super graça. Fala para o teu irmão assim, nós não fomos feitos para isso. Irmãos, deixa eu falar só uma coisa. O ser humano foi feito... Nosso corpo foi feito para andar, para se locomover a 6 km por hora. Como que é 6 km por hora? Isso aqui, ó. Passou disso, já vem desgaste. Aí tem que correr. Aliás, eu não aconselho ninguém correr sem fazer um bom exame físico no coração e das articulações, porque você pode estourar o joelho juntas, com impacto. Então andar, nós somos feitos para andar. Sabe quanto o ser humano já tem chegado, em termos de velocidade? 1000 km por hora. Em equipamentos. Que o cara entra, o equipamento vai a 1000, a pessoa desmaia. Porque o corpo não resiste à pancada, à pressão que causa no cérebro. Vocês estão entendendo, queridos? Que da mesma forma que nós temos limites fisiológicos, não é, irmão? Você que trabalha com isso. Nós temos limites também do nosso cérebro. E que se esses limites não forem respeitados, porque Deus os fez assim, nós teremos problemas. Nós, seres humanos, fomos criados para termos contato com seres físicos, não com uma telinha iluminada. Pode me chamar de retrógrado, de antigo, de velho, de anacrônico, o que você quiser me chamar. Mas a verdade, irmãos, que nós, seres humanos, fomos feitos para o abraço. Nós somos feitos para beijar. Pega a mão do seu irmão do lado assim, aperta assim, Jacó fala assim, eu fui feito para pegar na tua mão, querido. Eu fui feito para cantar. Eu fui feito para balançar os meus braços em comunhão. Eu fui feito para conviver com os irmãos. Eu sou igreja do Senhor Jesus. Igreja congregada. Igreja que se reúne. Fala para o teu irmão assim, você foi criado para lidar com seres vivos.
Você foi criado para lidar com a natureza, com árvores, com plantas, não com cimento. Pastor, então vou parar de trabalhar no cimento? Não, irmão. Coloca pelo menos, sei lá, um lambari, como chama? Fala uma palavra, uma samambaia lá, lá no Ródia, que 15 contos você compra uma samambaia. Coloca uma samambaia lá, mas dá água para a bichinha, senão ela morre. E é todo dia, bicha beberrona. Coloca nós não fomos criados, irmãos, eu fico apavorado quando eu chego num lugar e não tem planta nenhuma. É muito esquisito. E pior que assim, apartamento é difícil, não cabe, né? Você coloca um negócio, tem que sair 3 pessoas, né? Você coloca um vaso, tem que sair uma pessoa. Tem que dar. Acha um lugar lá. Nós somos criados para lidar com seres vivos. Fala para o irmão assim, você foi criado para lidar com seres vivos. Terceiro sintoma. Será que eu tenho tempo ainda? Tenho. Nada. Terceiro sintoma. Primeiro sintoma qual é? Segundo sintoma. Vocês estão entendendo, irmãos? Estonteamento. Terceiro sintoma. Impotência. Agora os homens ficaram apavorados. Não estou falando dessa impotência, não. Impotência diante da realidade. Impotência diante... Irmãos, no meio desse monte de informações, 99,9% são problemas. E desses problemas, 99,9999% são problemas que você não tem poder, capacidade de resolver. Aí você assiste Pingo nos Is, da Jovem Pan. Aí, sei o que lá, e o STF e tal, tomou mais uma decisão. Aí você fica, essa decisão contra as pessoas, mandou prender um jornalista que está lá no não sei o que lá, que só por opinião. Aí você fica assim, o quê? Fala para o teu irmão assim, a pastora Cláudia já matou a charada. Eu cheguei mesmo, esses dias, a gente estava lá no começo, eu cheguei, pastora Cláudia, já estão falando de novo fazer um novo lockdown, que está rolando uma história no mundo que vai ter um novo lockdown. Surgiu a doença do macaco, a doença do... Aí, ela falou assim, irmão, é porque eu perguntei, e agora? Vamos desobedecer? O que nós vamos fazer? Ela falou assim, vamos orar. O que nós vamos fazer, irmãos? Então nós vamos recebendo informações que nós somos absolutamente impotentes para resolver. Pastor, normal. E qual o problema? O problema, irmãos, que junto com essas informações vem algumas que nós somos potentes para fazer. Que é possível você resolver. Por exemplo, consertar aquele cano estourado na tua casa. Por exemplo, dar um buquê de flores para a tua esposa. Por exemplo, fazer aquele agrado para os seus filhos. Por exemplo, levar teu marido, tua esposa para 2 dias, 3 dias de folga em algum lugar bonito. Por exemplo, dizer assim, deixa comigo que eu vou fazer o almoço hoje. Por exemplo, fala para o teu irmão assim, aponta o dedo para a cara dele e fala assim, irmão, hoje eu vou jantar na tua casa. E aí tenho certeza que esse alvoroço, esse tumulto que está acontecendo aí é para você brigar para ser na tua. Que seja na minha. Olha o que Tiago diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Qual o problema dessa quantidade absurda de informações? Porque a maioria nós somos impotentes.
Mas tem coisas, por exemplo, ir na casa do seu discípulo e orar com óleo ungido. Então, no meio de tanta coisa que nós nos vemos impotentes, tem coisas que dá para fazer, que é possível fazer e que nós deveríamos fazer, mas nós não fazemos por conta desse estonteamento, por conta dessa confusão, da quantidade de informações. De desafios impossíveis. Irmãos, olha isso. Nós recebemos desafios de problemas, nós ouvimos problemas e um dia, o que uma pessoa do século passado, vamos ver lá, 1900 até 1990, levariam um ano para ouvir problema. Nós ouvimos em um dia a quantidade de problema que uma pessoa da década de 80, 90, até a década de 90, levaria um ano para ouvir. Olha para o teu irmão e fala assim, problema. Irmão, a gente ouve problema, coisa, em um dia, aquilo que levaríamos um ano para ouvir. E os meios de comunicação sabem disso. E eles sabem como contaminar os nossos corações. Vocês lembram na pandemia quando o cara dizia, vai morrer. E Covid. Vai morrer. Bolsonaro, vai morrer. Quando você viu uma pessoa assim, esse dia eu vi uma cena muito doida. A mulher de um ator, Estênio, né, Garcia? O cara foi responder, um repórter falou assim, não sei o quê, você está fazendo alguma coisa, não sei o quê. Mas, ele não pegou! Depois a mulher do camarada foi arrastando ele assim, ele falou assim, socorro! Loucona! Irmão, não é maldade não, ela realmente quer o bem. Mas estava doidona, louca, pela quantidade de informação desconexa. Irmãos, tem coisa que problema que a gente ouve que a gente nem sabe se realmente era problema, é apresentado como problema. Muitas vezes aquilo que é apresentado como problema nem é problema. E você já vê como problema coisa que não era problema. Você fala, não, estamos com um problema muito sério. Descobriram que a Terra é plana. Primeiro, é plana mesmo? Acho que não. Segundo, qual o problema? O que isso vai? Não, porque o Vladimir falou não sei o quê. Irmãos, coisa que não dá para resolver, coisa que não dá para a gente mudar, que nem orar, nem é para você orar, assim, nem para orar não serve. Quando o negócio nem orar não serve. Quarto sintoma. Paralisia de decisão e compromisso. Semana retrasada eu preguei sobre compromisso, né? Sobre responsabilidade. Quem lembra dessa palavra? Sobre responsabilidade. Foi gravado, mas o áudio não ficou muito bom. Ficou só a gravação da câmera. Mas dá para ouvir. Que a responsabilidade é uma junção de duas palavras. Resposta às habilidades. Então, Deus ele te deu dons, talentos, habilidades, e com elas, as habilidades, nós respondemos. O que diferencia um cristão verdadeiro de um cristão religioso, ou de alguém que não é cristão, mas parece cristão, um cristão denorex, é que o cristão verdadeiro é aquele que responde. O cristão verdadeiro é aquele que diz assim, não, então quarta-feira. Irmão, se você sair por aí com uma prancheta, uma caneta, saindo perguntando para milhares de pessoas se elas acreditam em Deus, elas vão falar, creio.
Jesus? Jesus, ó, joia. Ele é bom? Ele é bom. Ele deve ser adorado? Sim, deve ser adorado. Ele deve ser seguido? Sim. Todo mundo vai responder. 90% vai responder. Só aqueles que falam assim, eu sou agnóstico. A maioria vai responder. Mas experimenta falar assim, então tá beleza. Quarta-feira, às 8 horas, aqui na minha... Opa! A resposta é não. Por quê? Porque eu tenho a minha autonomia. É a famosa, é o valor que todo mendigo busca e todo bilionário busca. Todo bilionário quer ser bilionário para não precisar responder a ninguém, fazer o que quer. Aliás, se ele ficar chateado com a pessoa, ele chama alguém e fala assim, ó, some com ela. Poder. Por isso que as pessoas, muitas vezes ricas, querem poder. Como que um cara dono de uma Eucatex como o Maluf, como que o cara vai querer, para que vai querer ser político? Para ter poder, para poder fazer... É a velha chamada de Satanás. Te dou todo... Que é o que ele falou para Jesus? Te dou todo o poder do mundo. E o mendigo, pastor, o mendigo é isso aí. Chega para o mendigo numa noite fria, fala assim, ó, tem um abrigo para você, para a gente levar você, para você não morrer de frio. Aí o mendigo vai falar o quê? Posso levar o meu cachorro? Você fala assim, pode, mas ele vai ficar comigo na minha cama. Aí não. Tem um lugarzinho para ele. Segunda coisa que eu quero perguntar, tem horário para entrar e para sair? Sim. Então, desculpa, eu não quero. Mas você vai morrer de frio, então. Vocês querem tirar a minha autonomia. O problema, irmão, com essa quantidade de informação, hoje nós não sabemos, ou não achamos importante nos comprometermos com ninguém, ou com nada. Porque já que são muitas informações, e com a quantidade absurda de caminhos, porque são muitos caminhos a se tomar. Igreja, vamos falar de igreja? Vamos lá, fala para o nosso pastor, vai falar de igreja. Quantas igrejas você conhece? Quantos estilos? Que pinta de preto, que pinta de branco, que pinta de azul, que tem anjo bordado. Uma vez eu entrei numa igreja e tem um anjo bordado de ouro na parede. Tem igreja com santo, igreja sem santo, o pastor usa terno, o pastor não usa terno, o pastor é barbudo, o outro pastor tatuado, pastor que fala gíria, o pastor que fala português rebuscado, pastor crente, pastor mais ou menos, e pastor nada crente. Tem de tudo, querido. E a Bíblia diz o seguinte: há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao cabo dá caminhos de morte. Então são muitos caminhos, e diante de tantos caminhos, qual pegar? Diante de tantas igrejas, aliás, tem mais uma opção, ir em igreja nenhuma. Sim? Não existe essa opção? Tem um monte de igreja, eu não gostei de nenhuma, você quer saber? Então não vou em nenhuma. E tem mais uma opção, criar minha própria igreja. Aí eu fazendo a minha igreja, dá para fazer tudo do jeito que eu quero, estabelecendo os padrões que eu defini para mim. Eu acho engraçado quando as pessoas saem daqui, né? Tem algumas coisas que é meio a gente fala assim, não é legal, tal. Que nem a gente não curte algumas festas mundanas aí, tipo carnaval. A gente é meio óbvio, né? Ou não curte muito festa junina, com roupa né, vestido que nem mendigo, tudo estourado, chapéu estourado, símbolo de miséria, dente podre, casamento na ponta de uma espingarda, coisa que a gente acha um absurdo. Aí a pessoa sai daqui, primeira coisa, faz uma igreja, a primeira coisa que vai fazer, a minha não tem problema, vai ter festa junina, e vão colocar bandeira, e é São João mesmo, São Pedro, São Paulo, Santanás, Santo Anás, né?
Fala para o teu irmão assim, é muita escolha. Quem aqui já sentiu um sintoma chamado paralisia da Netflix? Quem já ficou meia hora tentando escolher um filme e depois acabou não assistindo filme nenhum aqui? $690 filmes você viu. Leu lá o... Como chama o negócio? A sinopse. Esse não. Assim, quer saber, vou dormir. Perdeu 40 minutos que podia estar lendo a Bíblia. Mas tudo bem, isso aí eu vou falar semana que vem. Reserva seu eita para a semana que vem. Junto com isso vem um outro sintoma, que eu chamo de MEPF. É uma tradução de afraid to be out. Medo de estar por fora. Entendeu? E o medo de estar por fora dos acontecimentos? Vocês ficaram sabendo de um filme novo que fizeram com o presidente Bolsonaro, que ele cai da moto? Quem viu? Não! Aí você fala, droga, estou por fora, preciso me aplicar mais em ver as notícias. Eu preciso ver as notícias! Teve programação na CQL nesse sábado? Teve? Teve ou não teve? O que teve na CQL? Aqui eu sou sempre o último a saber. Teve um monte de coisa. 50 coisas aconteceram aqui. Aí eu quero saber as últimas notícias. Vamos lá. Está acontecendo aqui, ali, aquilo, outro. E o medo de ficar por fora? Quer saber? Não acho que a CQL é a melhor igreja para mim, não. Porque fala para o teu irmão assim, olha para o teu irmão e fala assim, certamente deve ter uma mais legal. Você acha difícil, porque você é fanático. Não. Lógico que tem. Finalmente você pegou um filme, escolheu. Escolhi, eu estou assistindo o filme. Quem já aconteceu isso também? Você finalmente escolheu o filme e depois de 10 minutos fala assim. Não, isso é um fenômeno novo. Antigamente a gente ligava lá com que é tela quente. Lembra disso aí? Tela quente. Aí falava assim, filme inédito, Lagoa Azul. Falava assim, mas eu acho que estranho. Eu estou sabendo tudo o que vai acontecer. E aí você assistia até o fim, porque não tinha outro negócio, e você assistia, ficava contente, chorava de novo. Quando o tubarão pegava, chorava de novo. Era o mesmo tubarão, o velho tubarão. E as teorias sobre as coisas? Como que devemos viver a nossa vida? O que é bom para a nossa vida? Qual comida que devemos comer? Qual estilo de vida que devemos ter? Ou não escolhemos caminho nenhum, ou trocamos de caminhos de tempos em tempos, ou ainda montamos o nosso próprio caminho. E esquecemos o caminho verdadeiro. Tiago 1, 7 e 8 diz assim, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 e 8. Irmãos, diante de tantos caminhos, nos tornamos inconstantes.
Por isso que tem gente que tem dificuldade de parar numa bendita de uma igreja. Por isso que tem gente que tem dificuldade de parar num bendito de um casamento. Por isso que tem gente que tem uma dificuldade de parar num bendito de um emprego. Por isso que tem gente que tem uma dificuldade de parar num bendito de sei lá o quê. Porque nós aprendemos a ter muitas escolhas. E diante de todas as escolhas, não escolhemos nada, ou escolhemos tudo. E diante de tantos caminhos, irmão, se tem um lugar horrível para você ficar perdido é na internet. Vamos falar disso no final. Talvez semana que vem. Quinto sintoma e último. Sintoma do viés de confirmação. Parece estranho, mas a gente vai entendendo. Esses subtítulos a gente vai entendendo conforme eu vou explicando. Então não se assuste nunca com subtítulo. Ele significa... Depois a gente vai vendo. Irmãos, quem já viu teorias da conspiração na internet? Que o mundo vai acabar em 2019. Em 1000 não passarás, em 2000 não chegarás. Teve um camarada que falou que ia derreter todo o gelo lá do Polo Norte em 2002, parece, que ia inundar tudo. Que não sei quem, a família Rockford, a família... Então, irmão, existe realmente conspirações rolando no mundo, mas, irmão, a gente está em outro nível, a gente é aquele povão que está lá, que se tiver conspiração, a gente... Aí eu vou mudar a conspiração agora, mundial. E aí, meu irmão, aí você se junta com outros que acreditam nessa conspiração. E os outros se juntam com outro. Presta atenção, irmãos. E aí vem os algoritmos. Olha, presta atenção. Esses controladores do mundo, e aí não é teoria da conspiração, eles dominam os algoritmos. O que é algoritmo? Ele faz você acessar... Ele manda para você coisas que você se interessa. E manda coisas para ele, daquilo que ele se interessa. Para ele que... Então, você acha, cada um de nós estamos achando que o mundo é aquilo que você está vendo. Ou seja, eles nos colocaram dentro de celas. Falam, não, esse povo progressista fica separando negros de brancos, hétero e homossexuais e não sei o quê. Não, irmãos, a separação, ela é muito mais sutil do que vocês imaginam. Cada um de nós forma uma bolha particular, e nem é bolha com alguns, mas tem a sua própria de você mesmo, numa célula solitária. E quando você olha para os outros e você precisa de um conselho, você fala assim, ninguém é capaz de me aconselhar, porque ninguém vai entender o que eu estou sentindo. Você gerando o quê? Pessoas individualistas, separando umas das outras, você não, eles, estão criando o quê? Uma sociedade fragmentada, desunida, que não pede ajuda, e que na hora que falam assim, ó, cada um fica na tua casa, demorou, ótimo. Fala para o teu irmão assim, eu preciso de você. Por favor, me alerte quando eu estou muito quieto. Porque quando uma pessoa está muito quieta, é sinal que ela está ficando satisfeita com os próprios pensamentos. Tudo que você decidir acreditar, você vai achar gente que acredita igual. Na internet, estou falando da internet. Eu quero ser um terrorista. Então vai ter gente lá que acha certo estourar bomba nos lugares. Eu sou contra o G12, então você vai achar milhares de pessoas que falam contra o G12. Não, eu sou a favor, você vai achar a favor.
Contra a supergraça, contra a graça, contra isso, contra coaching, contra isso, a favor, você vai achar tudo. Pastor, então qual é a verdade? Então a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. A palavra de Deus, o estudo correto da palavra de Deus, interpretação correta, hermenêutica correta. É a base da nossa alimentação. Fala para o teu irmão assim, você está vivendo numa ilha da fantasia? Você vive dentro de uma tribo? Ou tribo, eu chamo de uma cela solitária. E cada vez nos tornamos mais impenetráveis. Irmãos, isso tem uma origem aonde? Lá no Éden. Não boceje. Tem que chegar lá no Éden. Irmãos, eu tomei um susto esses dias, presta atenção. Eu estava olhando para o meu iPhone. De repente, irmãos, eu me deparo com esse símbolo. Que símbolo é esse aqui? Isso aqui é uma fruta, irmãos. Isso aqui é uma fruta mordida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O capiroto, cramunhão, sem vergonha, isso aqui é irmão, isso aqui é deboche. Ele sabia, quando ele chegou para Eva e falou assim, olha, conhecimento, você vai saber um monte de coisa, mas vai saber só o que ele vai colocar. Porque aquilo que não é para colocar, aquilo que Bíblia não. Isso aqui é o símbolo, irmãos. Se você tem um Android, é a mesma coisa. O que é janela? O que é janela? Janelas o quê? Você está aberto para tudo. O que precisa entrar aqui é o seguinte, é a rebelião. Isso é um símbolo da rebelião. Pastor, você está parecendo aqueles velhos da Assembleia de Deus do passado que falavam que a antena da televisão é o chifre do capiroto. Rapaz, quando meu pai e minha mãe falavam assim, esse negócio de televisão é do diabo. Eu falei, vai ter ignorância. Que coisa mais retrógrada. Então, irmãos, eu estou começando a dar razão. Aliás, faz anos que eu não tenho mais TV aberta em casa. Não tenho TV aberta. É só internet, mas aí eu descobri também. Não tem para onde fugir, né, Mateus? Se correr o bicho pega, mas não pega não, porque nós somos filhinhos de Deus. Não pega não, que o Senhor colocou a gente para saber dessas histórias. Até desliguei aí o negócio. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Fala para o teu irmão assim, não existe sabedoria, nem esperteza, nem inteligência que se levante contra o Senhor. Ele debochou com essa... O que é isso? A fruta mordida, está falando da queda do homem. E qual foi a promessa? Vou te dar conhecimento. E você tendo conhecimento, você vai ser igual a Deus. Aí você não vai... Irmãos, não, você pensa que a maçã... Você pensa que o fruto do pecado tinha algum veneno lá dentro? Não, irmãos. Era uma fruta como qualquer outra. Qual a diferença? Que ela... Era não. E aí, eu vou comer. Ó, você comendo, você vai estar falando o quê? Que agora você que manda. E a base filosófica? Tem problema, tem base filosófica para tudo. Você vai achar no Google.
E você vai ter conhecimento. E você vai dirigir a sua própria vida, baseado no teu conhecimento que você... E se você não achar um conhecimento que seja compatível, você cria o seu próprio. Inventa um conhecimento seu. Porque você pode fazer isso. Fazer e divulgá-lo. Porque agora você tem... Olha isso que o apóstolo Paulo falou sobre a sabedoria que ele tinha aprendido. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Pega o seu celular, olha assim, olha para ele. Pega o seu celular agora. Olha para ele. Fala assim para ele assim, tudo que é esterco, que vem através de você, eu nesse momento estou me tornando antagônico, estou virando inimigo de todo esterco que é lançado sobre a minha mente através de você. Eu comando você, você não comanda a minha vida. Se você está sentindo alguma coisa aí, é a manifestação. Semana que vem a gente vai continuar. Mas eu queria que... Vamos repassar. Primeiro sintoma. Vamos lá? Segundo sintoma. Terceiro sintoma. Quarto sintoma. Quinto sintoma. Fala para o teu irmão assim, se você fizer jejum de celular, você não vai ficar por fora. Fala para o teu irmão assim, você vai ficar por fora se você fizer jejum da palavra de Deus. Aliás, esse jejum mata, viu? Tem pessoas que eu conheço que apostataram, saíram da comunhão. E você pensa se as pessoas se importam? Não se importam mais com nada. Porque foi criado na mente delas um conjunto de valores, que é o valor de coisa nenhuma. Porque se tudo é valioso, nada é valioso. Em nome de Jesus, eu declaro sobre essa comunidade, porque é essa que Deus me deu para ser um dos responsáveis aqui. Que essa comunidade, ela está sendo avisada de um monte de armadilha que tem. São armadilhas modernas. Uma pregação dessa não teria sentido nenhum há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas eu não posso deixar, irmãos, de falar quando eu olho para a minha vida e vejo que eu também corro risco. E todos nós estamos no mesmo barco. E se a gente começar a ficar loucão, ficar desesperado, encher nossa cabeça de besterol. O que é besterol, irmão? Besterol, ou no mínimo coisa que a gente não pode resolver, ou coisas confusas, ou informações que entram tudo junto. Nós vamos ser o quê? Tudo menos um ser humano. É uma espécie de contaminação de psicopatia. O que o psicopata tem? O psicopata ele não sente nada. Ele perdeu a capacidade de sentir, de ter amor. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Amor a Deus.
parando de amar a Deus, amando a si próprio, amando a informação, cumprindo a agenda da maçã, cumprindo a agenda da queda. Qual é? Que nós nos orgulharíamos com nossas abundância de informações. O que eu tenho mais visto, irmãos, é gente que sabe muito, mas é absolutamente tola. Que na hora de decidir a vida, o que é mais simples, decide errado ou não decide nada, que é mais estranho ainda. Porque perdeu a capacidade de decidir diante de tantas opções. Eu quero que venha aqui à frente somente as pessoas que reconhecem